bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que não fala do Clube da Luta. Porque não pode falar do... Aliás, já eu não sei nem do que você tá falando. Não pode eu falar. nunca nem ouvi falar disso aí. Mas hoje a gente vai revisar esse filme aí que não pode ser nomeado ou não? Eu não sei nem do que você tá falando. Eu vim aqui pra revisar Torchwood. Ah, bom. O que episódio exatamente a gente veio revisar aí de madeira na brasa? Madeira na brasa de Cardiff, né? A gente veio revisar Combat. Combat, que é um episódio da primeira temporada que... O episódio tá ali, né? Tá lá. Mas ele tem umas coisas legais. Faz parte. Por exemplo, sabe que foi um episódio escrito pelo Noel Clarke. E isso é a curiosidade mais legal desse episódio. Sim, já acabou, pronto. É só isso, não. Você pode pular pro próximo Não, podcast. É legal. Assim, é um episódio bacana. Eu gostei desse episódio, de verdade. Ele é bem secão, é bem sério, assim, mas sim. É um episódio legal. Assim. Tem elementos interessantes e ele é muito importante pra continuidade de alguns personagens de Torchwood. Então eu não recomendaria pular, eu acho que é legal assistir. Sim. Acho que vale a pena. O episódio merece ser pulado, todos merecem Com ser certeza. assistidos. Tem uns ou outros. Não, mas é assim... Sleep No Morezinho Não, mas ali. falando em Torchwood. Não, em Torchwood não. Até agora... Tem tão poucos episódios até agora, Torchwood. nenhum episódio é pulável. Tipo, não. tem uns melhores que outros, sem dúvida, mas esse é um que dá pra assistir, assim. Pega um dia, assiste, é legal. É gostosinho. É como se fosse um filme de ação. É legal. É bacana, também acho. Pois é, a gente vai falar sobre ele, vai dar aquela parada pra beber aquela água, pra poder liberar uns Weevil aí da rinha. E aí a gente já vem falar de Combat. Vamos lá. Depois de muito tempo, estamos voltando aí com os reviews de Torchwood. Quanto tempo tem que a gente não faz Torchwood? Faz bastante tempo. Mas você sabe que o último episódio que a gente revisou, da menina do avião, ele ficou bastante na minha memória. Sim. Não, mas é porque tem tempo ele é bem marcante. Sim, ele é um tempo que a gente não vai falar de Torchwood. Porque a gente entrou numa maratona da clássica, aí com a moderna, e tem a maratona dos quadrinhos, tá um tempo parado. Os quadrinhos, né, vieram e a gente ficou por conta disso aí. Sim, inclusive é uma coisa... ficou pra trás mesmo. Falando em Torchwood de quadrinho, é uma coisa até pra gente colocar em futuras pautas. Tem os quadrinhos de Torchwood da Titan, que inclusive são escritos pelo John Barrowman e pela irmã dele. Pela irmã dele. Pelos Barrowman. Né? Uma produção Barrowman and Barrowman. Barrowman ao quadrado. Né? Barrowman ao quadrado. Quem sabe um dia, a gente vai... Tá aqui, tá anotado nas pautas. Com certeza, né? Mas quadrinhos, sim, você tava falando né? aí sobre o Out of Time, né? Que foi o último episódio, Foi né? muito legal, marcante, né? Marcante ao ponto que não é um two-parter, esse episódio não é uma continuação. Ele é uma continuação porque ele é uma continuação direto, dos eventos, né? Mas o Owen ainda tá boladaço com o que aconteceu em Out of Time. Eu tô bolado, hein? Eu tô bolado, porque pra o episódio Combat... Bom, falei do... Pra quem não lembra, no Out of Time, né, tem o lance da menina, a aviadora. Isso! E ela e o Owen se apaixonam ali, só que como... E eles vivem um romance tórrido. Pois é, tórrido. Tórrido. E aí o lance é que o Owen não se apega, ele não quer se apegar, na verdade, e aí... Mas com esse caso em específico, com ela, ele quer. Ele quer. Só que ela quer o savô e tal. Porque ela quer a liberdade de voar, de fazer o que ela ama. E aí ele pede pra ela não ir, mesmo assim ela vai. E isso meio que quebra o Owen. É muito triste, na verdade, né? E aí a gente entra em Combat, que é o 11º episódio, já estamos quase acabando essa temporada, né? 13 episódios. São 13 episódios, né? E ele tá bastante abalado aí, né? Com a partida dela, da Diane. Eles ficaram muito apegados ali. Diana, isso mesmo, Diane. Eles falam várias vezes no episódio, né? E ele tá tão bolado que ele não quer nem ir trabalhar, né? Na real, assim, quando o episódio começa, não tem nem o Owen, nem a Toshiko, nem ninguém. É a noite de folga. O Jack deu a folga pra todos eles, e aí ele tá fazendo o trabalho sozinho. Isso. O que dá meio a entender que o Jack não tira folga, né? Ele só dá folga pros outros. Porque ele meio que mora ali, né? Em Torchwood. Porque o Jack, né? Ele não para de trabalhar. Eu não sei o que acontece com ele, mas enfim. Acho que ele é o único que fica em plantão 24 horas, tipo né? assim. No local ali, E o lance é que ele tá caçando um Weevil. Como né? sempre, O Weevil é esse alien que tem de monte em Torchwood, né? Parece que na Terra tem um monte desses bichos espalhados e o que Torchwood faz é meio que conter eles. Eles capturam os Weevils, isso está sendo mostrado em vários episódios durante essa primeira temporada. Quando a temporada começa, já tem ela de cara Weevil. Isso. E o lance é que quando ele vai tentar capturar esse, porque o que eles fazem, eles não capturam pra dissecar nem nada, é pra deixar contido só, porque os Weevils são ferais, eles são minimamente uma ameaça pra sociedade. E aí, quando ele tá caçando, ele tá buscando um dos Weevils, ele vê que esse Weevil é pego por
por um grupo de pessoas que não são eles. Porque, tipo, uma galera vai, pega o Weevil, joga numa van e vaza. E vai embora, né? E fogem. E os Weevils é isso mesmo, né? Como você falou, eles são alienígenas, mas eles não têm, assim... Eles não são muito conscientes. Eles são bichos. Eles são meio bichos, então, né? O corpo deles é meio humanoide, né? Então, eu gosto de comparar muito... Mas eles não têm, por exemplo, uma comunicação, né? Uma linguagem. Eu gosto de comparar muito... Não é bem isso, mas dá pra seguir essa ideia, que é assim... Por exemplo, a gente tem os aliens, né? Os xenomorfos. E a gente tem o predador. Sim. Né? Aí teve aquela subfranquia que era Alien vs Predador. Maravilhosa. O meu pai adora essa franquia. Sim. E aí uma vez a gente tava assistindo junto e ele falou uma coisa e se aplica ao Evil. Que ele falou assim, o Predador, ele é como se fosse uma pessoa. Ele fala a língua dele, eles se comunicam em sociedade, eles vivem em sociedade, tem o lance da caça e tudo mais. É organizado. Isso. Já o xenomorfo, ele é como se fosse um bicho, ele é um animal. Ele é um animal. Tipo, ele é um animal ET, mas ele é um animal. Tipo, você não vai ver um xenomorfo... Trocando ideia. Fazendo armamento, ou tendo uma cultura. Isso. Os predadores também não tinham, né? Eles eram todos guerreiros, mas eles tinham essa cultura. Eles tinham móveis, porra. Entendeu? Já o Evil não. O Evil é tipo o Alien, né? Apesar dele Eles são usar ferais. roupa. Mas ele usa roupinha. Ele usa roupinha pra ficar, ficar mais nu, comportado, né? É bom, Será né? que Tortured veste os Evils? Não, eu acho que eles já vêm vende assim. com roupa de fábrica. Eu acho também, acho que eles já vieram assim. Então, é isso, né, que Torchwood faz. Eles contêm os Weevils, porque eles são, sim, uma ameaça à sociedade. E Torchwood é aquele instituto que a rainha criou para proteger a Terra dos alienígenas e tudo mais. Então esse é o trabalho deles, né? Mas Torchwood muda muito com o tempo, né? A gente vê que, por exemplo, uma das coisas que esse episódio trata é justamente sobre como o ser humano trata o alien. Porque assim, a gente tem muito essa predisposição a pensar assim, o ET é mal e o homem, é bom. O ser humano é que é bom. Só que nesse episódio... Terráqueos bom, alienígenas ruim. Só que nesse episódio a gente vê que não é bem assim, que tipo, os Weevil, eles agem meio que por instinto. Sim. Só que os homens, né, os seres humanos, eles pegam e eles maltratam os Weevil por esporte. É tipo, ou eles jogam o Weevil numa cela, sem ter que comer, sem ter nada, botam uma pessoa ali pra brigar com o Evil, quando o Evil vai atacar, eles dão um choque no Evil. É muito complicado, tem o cara lá, o maluco que fica na cola do Owen no último episódio, que fica de roxo parte do episódio, ele tá com o Evil, tipo, não em casa, tipo num galpão, e ele bate no Evil, tipo, o Evil tá preso e ele bate. Aí o Owen perguntou, por que você faz isso? Porque ele fala assim pro Evil, vai lá, bate nele. Ele, por quê? Ele falou, porque ele tá aqui pra isso. Olha que filosofia então, assim, de vida desse cara, né? Apesar de horrível Torchwood ter sido criado pra proteger os seres humanos dos aliens, esse episódio, ele faz a gente pensar no quanto os aliens precisam ser protegidos dos seres humanos. Protegidos dos seres humanos, com certeza. Que é aquele questionamento que a gente teve até em The Ark. É realmente essa colocação que tem que ser feita aqui. Esse episódio, ele traz essa reflexão. Então, peraí, eles são alienígenas? Sim. Eles são perigosos? Sim. Também. Isso dá o direito da gente maltratar eles? De forma tipo assim, nenhuma. Você tem um guepardo, ele é um ser feroz. Mas você não te pode dá direito machucar. de matar ele de graça, pelo entendeu? amor de Ou Deus. pegar ele, deixar ele cativo e espancar ele. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente levantou muito esse questionamento quando a gente fez The Ark, né? O review agora da série clássica. Na verdade, a gente recebeu até um e-mail da pessoa falando, tipo... Quando os monoides fizeram dos humanos escravos, a gente se doeu e achou ruim. Mas quando o jogo virou, queridinha... Não, quando os monoides estavam fazendo os homens de escravos, já era o jogo virado. Porque quando a gente começa o arco, os monoides são os escravos e a gente tá de boa. E ninguém questiona. Ninguém fala nada. Olha como eles são dóceis, nossa, olha como eles são legais, como eles são gentis. É a mesma coisa, assim, quando o Evil ataca o ser humano é a vítima. Quando o ser humano ataca o Evil, a gente faz vista grossa. Esse episódio faz a gente não fazer essa vista grossa. Ele chama a atenção pro fato de que isso não é legal. Isso não se faz. Tipo, isso está errado. Direito dos aliens. Direitos Alien Lives Matter, né? Porque o Evil Lives querendo ou não, é isso mesmo. E o Owen, ele se vê muito próximo dessa trama toda. Porque, a princípio, ele tá ali na noite de folga, surge uma emergência e o Jack convoca geral. E ele não quer ir. Ele é o único que não vai, é justamente essa, né? Porque o Evil. O Jack, ele viu que pegaram o Evil, não foram eles. E ele meio que suspende a folga de todo mundo. Isso. Tem algumas coisas que acontecem nesse começo do episódio que é importante, que é
que a gente vê que o Owen se envolve na briga de bar e tal. Isso é passável, mas é legal falar. E a outra porque coisa... o Owen é um gentleman, na verdade. Ele é uma pessoa calma, equilibrada, ele não briga com ninguém, então, mas ele sorri. Mas tem um porquê isso. Eu não acho que o Owen entraria numa briga de bar assim, de graça. Porque ele tá zoado por conta da menina que foi embora, da Diane, né? Ele tá afogando as mágoas na bebida. Na cachaça, exatamente. Exatamente. Já o Jack, como ele tá ali perseguindo o Weevil e tal, ele passa justamente pelo restaurante que tá o Reese com a Gwen. E aí a Gwen tá justamente falando isso, que finalmente a gente tá conseguindo ter uma pausa, porque eu tenho trabalhado muito. E a gente vê que a relação deles tá meio abalada. Aí o Jack aparece, quando ele vê ela, vamos lá, vamos que eu tô precisando da sua ajuda. Aí o Reese falou, é minha namorada, tá minha noiva, sei lá. Ele, você que é o Reese? Pô, oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Jack. Aí Jack, do trabalho. Aí ele, não, tudo bem, mas você tá na zona de folga, a gente tá junto. Ela, não, eu vou lá. E aí o Reese fica putaço, né? Ele fala, dá um grito. Volta e senta. Aí você vê que é briga de casal, né? Briga de casal. Complicado. Porque, veja, não é correto ele dar um escândalo na rua, gritar com ela. Certamente que não. Mas a gente tem que entender também que ele tá pelas tampas já, porque ela vem dando volta porque nele. A relação tá difícil. Há tempos, né, cara? Pois Desde o começo da série, ela tá dando volta nele, tá traindo ele. Então esse episódio ele vai lidar bastante com o Owen e a Gwen com o Reese. Porque a gente tá vendo todo esse desenvolvimento, né, o desenrolar da relação da Gwen com o Reese se deteriorando a cada dia que passa por causa de Torchwood. Acaba que esse episódio, o lance dos Weevil é só uma situação que eles botam ali pra tem o problema o drama dos aliens. humano. Tem a crítica dos seres humanos, mas o ponto principal desse episódio é justamente o desejo do Owen de não estar mais ali. Com certeza. Tipo, ele desistiu da vida depois que a menina foi embora. Depois da Diane. E o lance do relacionamento cagado da Gwen com o Reese. Super, porque ela tá ali que tem há a ver com o Owen meses. Também, no fim. Tem a ver com o Owen. Ele é citado, né? Desde o começo de que ela começou a trabalhar em Torchwood. Tá primeiro distante, que ela. não é mesmo? As coisas ficaram complicadas. Por quê? Porque ela não pode falar praticamente nada do trabalho dela pra ele. Antes fosse só isso, porque né? os horários são malucos. Porque vira e mexe ele quer estar com ela e ela tá de plantão. Então, assim, a relação está sofrendo. E isso já tava mostrando lá atrás. Aí, o que acontece? Ela se envolve romanticamente e sexualmente com o Owen. Eles ficam juntos um tempão. Isso é vacilo. E é assim, e ela continua enganando o Reese. E ela engana duplamente, porque primeiro ela tava enganando... Não falando coisas do trabalho. Mas essas paradas aí tudo bem, porque tipo, ela é uma agente secreta, ok, ela não pode falar. Isso tudo bem, cara. Então. O problema é chifrar o cara de graça, tipo. Aí ela começa a chifrar o cara. Tipo, sei lá, o Reese é abusivo, o Reese é um babaca. Não, ele não é abusivo. Ele é um puta cara legal. Ele gritou com ela nesse episódio, mas é porque ele já tá num nível de estresse alto. Já cansou. Não, e aí você pensa assim, tipo, ou seja, vamos lá, se ele fosse um cara escroto, se ele fosse um Owen da vida, eu ainda eu conseguiria passar um pano pra legal, ela dormiu contra o cara, ela ficou contra o cara, porque o namorado dela é um merda. É um bosta. Mas o Reese não, caralho. Não. O Reese é um bom cara legal. O Reese é legal. O fato dela não contar onde ela trabalha ou com o que ela trabalha, ossos do ofício. Se ela fosse uma agente da CIA, ela não poderia contar também. É verdade. E tudo bem. Ou do MI6, vai pra fazer já que a gente tá na Inglaterra, não é verdade? Não, a gente tá na Inglaterra. A gente tá em País de Gales. País de Gales. A gente tá no Reino Unido. Então dá pra fazer o paralelo aí. Mas, entendeu? Isso tudo bem. O foda é que traiu a confiança do cara, né? Pois é. E é justamente neste episódio que eles tentam ter esse jantar romântico. Ele é interrompido, o Reese fica muito puto, né? Por outro cara, né? Que a Gwen, inclusive, já beijou na boca. Também. Não deu um beijinho. A Gwen tem... A Gwen é foda de defender, mas eu gosto dela. Eu gosto pra caramba dela, mas ela tem esses defeitos, né? E, eventualmente, culmina num ponto em que ela precisa confessar pro Reese que ela dormiu com o Owen. É que eu acho que nem a consciência pesada. É a consciência pesada. Consciência pesada. Como o relacionamento deles foi pro realmente saco, não precisava. É que ela tava com isso na cabeça. Depois entendeu? que essa primeira fase da missão acaba, ela liga pro Reese e fala, me liga e tal, quero explicar. E o Reese, aí ele tá putaço, ele apaga a mensagem e ele não responde. E aí um dia depois, passa alguns eventos e tal, ela volta em casa e ele tá se arrumando pra sair. Aí ela, você vai sair? Ele falou, vou na despedida solteira do fulano. Ela, ele vai casar? Ele falou, não, ele só quer uma desculpa pra sair pra beber e ir pro strip club. E ele começa a falar, tipo, coisa assim, tá vendo? Agora eu vou fazer isso também, caralho.
E aí ela meio que não liga. Eu vou fazer coisas que vão te machucar. Ela meio que não liga, assim, tipo, você volta tarde? Então vai lá. Você volta tarde? Ele falou, não sei. Ela, mas eu tô em casa hoje. Ele, pois é, eu não. Ou, do tipo, eu cansei de ficar em casa esperando você, agora eu não vou ficar. Agora quem tem que me esperar é você também. Eu também tenho noites ocupadas. E aí ele sai, ele faz o que ele tem que fazer, volta e ela tá lá esperando ele. E aí ela senta pra conversar com ele. Ela fala, então, eu traí você várias vezes já, eu já dormi com um cara no trabalho, o nome dele é Owen. E aí ele. Aí ele surta, né? Respira, né, ele cara? Fica assim. Ele fica puto. Com razão, né, cara? E com toda a razão do mundo, né? E aí qual o lance? O lance é o seguinte: ela confessa, ela fala, ó, dormi com o cara, dormi com o homem, eu preciso que você me perdoe. Isso é muito escroto. Isso é muito escroto, gente. Vamos. Aí ele vamos óbvio que ele fala, não, cara, não vou te perdoar. Sem contexto, assim, não vou te perdoar, cara. Você chega do nada pra mim e fala, então. Do nada! Eu dei pra outra pessoa, tá? É isso, me perdoa gente, aí. E fim. Aí ela fala assim, inclusive, eu te dei um negócio que você vai esquecer dessa informação. Então tem isso. Ela dá a parada chama retcon. Retcon. É muito legal isso. É uma pílula que é a pílula do esquecimento, né? Como se fosse o Men in Black, só que demora pra fazer efeito. É porque é uma droga, né? E aí ele fica mais puto ainda. Porque, tipo assim, então peraí. Você me traiu. E aí agora você me drogou pra eu esquecer que você. Pra eu esquecer que você me traiu. Então, sabe o que parece? Porra! Que ela já faz isso recorrente. De caso pensado. Não, e que ela já fez isso antes. Não, porque, assim, acho que não, senão a gente teria visto, né? Ou não, né? Você acha? Não, mas assim, isso tem cara de coisa que vai se tornar recorrente. Porque você vê que ela dá a droga do esquecimento pra ele. E ela fica, me desculpa, me perdoa. Ele não perdoa. Ele não perdoa, ele apaga. Ele não perdoa. Só que ela também não vai parar de fazer isso, entendeu? Não se ela tiver oportunidade, né? Eu acho que é isso também. Eu sinto que a Gwen, ela é um pouco vítima dos próprios desejos, assim. Também. E ela é uma garota... ela não se segura, sabe? Ela é impulsiva. Sim. Então, assim, ela sentiu atração ali pelo Jack aquele dia, naquela cena lá, em que eles deram um beijinho. Ela sentiu vontade, ela foi lá e beijou o cara. Aí, com o Owen, mesma coisa. Foi lá, deu abertura. O Owen também não é nenhum idiota. Ele não tá nem aí pro fato dela estar com alguém. Ele não presta, né? Ele é um cara... ele é um mulherengo, né? O Owen é o cara que... Como é que fala? Ele come e joga fora. Ele é um homem tóxico que falou hoje em dia. Super. Então, assim, ele vai lá, aproveita a oportunidade que ela tá dando uma abertura ali pra ele. E beleza, é isso, tipo, ela se entregou aos desejos dela e dane-se que ela tem um noivo. Tipo, ela tem um noivo, saca? Ela tem um namorado, ela mora com o cara há anos, eles estão juntos há anos e até onde a gente tinha visto, eles são felizes. Só que isso não é o suficiente, porque eu sinto que também a vida de Torchwood, ela intoxica. Ela escraviza também um pouco, né? Não só escraviza, como ela é empolgante demais se comparada a uma vida doméstica. É o paralelo, sabe? É o paralelo de Você não sente um pouco isso, que a Gwen acha que o Reese é meio monótono, talvez? Então, é o paralelo de andar com o doutor, né? Uma vez que você viaja com o doutor... Você até volta a morar normal, no mundo normal, tanto que a gente vê que um monte de companion volta pra rotina. Consegue voltar pra rotina. Mas é muito estranho você voltar. A Sarah Jane falava muito isso. Tipo, caralho, você quer que eu veja o futuro, o passado, outros planetas, e você quer que eu volte a ter uma rotina de ir no mercado e fazer compra e passar com o cachorro? Cara, exatamente. É muito complicado. Então eu sinto que a Gwen, ela se deixou intoxicar por toda a bizarrice de Torchwood. Todas as coisas interessantes que Torchwood oferece pra ela, aí ela tem que voltar pra casa e tem o Reese. E tipo, beleza, ela era quando feliz ela com consegue voltar, né? Porque eles também passam muitas noites em isso, claro. além de ser uma rotina de situações assim, muito viciantes, né? Porque são coisas fora desse mundo, você vai vir gente de outros tempos, você vai passar por coisa com alienígena e tal. Além de ter ser meio viciante, ela escraviza um pouco. Sim. Porque às vezes você vê que eles nem voltam pra casa. Não, eles passam a noite lá, ou tem missão, ou tem que ficar de vigia em algum lugar e ela tá lá. E o Reese tá esperando em casa. Toda vez que eles fazem isso, você tem que lembrar que o Reese tá lá esperando por ela na casa deles. Então isso é muito pesado, né? Pois é. Outra coisa que tem de pesado também é que a gente vê que tem uma vítima desse lance do Evil e que ele ainda tá sumido, né? A gente não descobriu qual é o paradeiro desse lance do quem tá abduzindo os Evil e por quê. E aí o Jack, ele vai ali onde a cela, onde tem os Evils, e ele vê que ele não é bem um choro, mas ele fala, é como se ele estivesse se lamentando. Sofrendo, né? Ele tá sofrendo ali. Mas como assim? Ele fala, o Owen, ele chegou a fazer uns estudos com os Weavers e parece que eles têm
um campo neural ali, um campo psíquico, obrigado, fraquinho, isso. Não é nada como se eles fossem gênios e tal, eles têm um campo ali bem fraco, mas que parece que se comunica entre eles. Uns entre os outros. Então assim, se o Weevil tá sofrendo, todos eles sentem esse sofrimento. Ou e aí ele fala, esse é o seja, problema, se esse aqui tá chorando, significa que esse que não tá aqui com a gente... Em algum outro lugar. Ele tá sendo sacaneado em algum lugar. Alguém tá maltratando esse Weevil de graça. Maltratando, né? E aí a gente cai, né, no que a gente tava falando ali no começo, que tem uns caras, sim, que capturaram um Weevil e estão mantendo ele cativo num lugar, preso. E esse Weevil está sofrendo, né? E é justamente aí... É triste, cara. A gente vê que o Owen, ele... com meio contra a vontade, ele acaba indo trabalhar, né? Completamente contra a vontade. Ele não tá afim. E olha que ele adora, né? A vida de Torchwood também, mas ele não quer nada. Ele tá muito depressivo, assim. Porque ele chama... O Owen é o médico do grupo, né? Então eles chamam ele pra poder ver qual é a do corpo que foi encontrado morto. Isso. O que foi que matou. Aí eles veem, não, tem laceração, realmente parece que foi um Weevil, mas não tem nem como garantir que foi. Não, eles não têm certeza, mas é o que tudo aponta que sim, né? Então são duas investigações a serem feitas, né? Quem matou esse cara e onde tá esse Weevil. Né? E eles botam, ou ele meio que vira o frontman da parada, né? Ele se disfarça ali de homem de negócios. Eu adorei essa parte, porque você vê que Torchwood, ela já está preparada para situações pitorescas, né? Porque o homem tem que se disfarçar. Ele se disfarça de magnata. Tipo, ele vende enguias de não sei o quê. Ele se disfarça de homem rico. Porque Cardiff é uma cidade litorânea. Eu sou o senhor homem rico. Ele vende as enguias lá, os negócios de peixe, né? E a ponto deles terem criado até um site. Que na verdade é assim, eles entram... Né? Eu adorei esse disfarce que eles fizeram. O Owen vai num... Parece uma corretora de imóvel. Uma agência imobiliária. E aí ele quer investigar porque qual é o lance? Tem esse galpão ali no cais que tá suspeito. Isso. E ele precisa ver qual é desse galpão. E ele vai ali no cara no imobiliário. Aí ele fala assim, eu quero comprar uns galpões, porque eu sou um senhor muito rico, não sei o quê. Aí o cara fala, eu sou o magnata do peixe. Eu vou fazer... o magnata do peixe. Eu vou fazer um contrato pro senhor, eu vou imprimir ali e já volto. Nisso, o Owen já bota um dispositivo de sci-fi ali vai de hackear. hackear o negócio. Nisso a Toshiko tá lá a Toshiko que é a menina hacker. Maravilhosa sexta Spice Girl. Ela tá ali hackeando tudo e ela fala, tá bom, pode tirar. Na hora que o cara volta, o Owen tira o hackeador ali. O aparelhinho. Só que isso já foi o suficiente meio que pra botar o bug ali no computador. Eles botaram um grampo no computador, né? Pra ver o que ele vai acessar, todo esse tipo de coisa. Eu acho que a princípio é pra ver só o que o cara tá fazendo. Só que como... É assim, ele tenta vender a parada errada. Errada não, ele tenta vender um galpão qualquer pro Owen. E aí o Owen paga de, não, olha só, você tá esse aí eu porcaria. Não quero, eu quero aquele do cais. Aí o cara, não, mas ele já tá encomendado há muitos meses. Aí a Toshiko fala, é mentira, porque se entrou a venda, tem uns dias só, tal. Aí, enfim, ele despista o cara ali e ele sai do estabelecimento. Quando ele sai, o cara já dá um Google, tipo, Owen Harper. Aí a Toshiko tá lá do outro lado falando assim, você vai procurar o Owen Harper, você vai cair. A primeira coisa de busca vai ser esse site aqui. Aí ela já muda a busca do cara pra ter a primeira busca, o site que ela quer. Aí quando ela clica, é um site fake do Owen, tipo, Owen, magnata do peixe. Tipo, e mais ainda, tem um vídeo dele, enquanto magnata do peixe... Magnata da enguia. Ali, das enguias, ali no cais, cumprimentando vários caras engravadados. Tipo, eles fizeram de verdade o Owen ir lá e dar oi pros caras, né? Ou eles fizeram alguma... Pode ser montagem ou pode ser coisa alienígena, né? Sei lá. Vai que eles são uma sala de perigo. Então, muito louco. E colocam também o número de telefone. E o cara liga pra esse número de telefone. É o telefone da Toshiko. E é a própria Toshiko que atende, né? Disfarça ali, finge que não é Magnata da Enguia Corporated. Sei lá, Joana da Silva falando, que ela inventa o nome. O cara, desculpa, engano. Jenny da Silva falando, né? E, então, assim, o disfarce todo é muito completo. Você vê que Torchwood tem pra essa mostrar estrutura. que Torchwood não dá ponto sem nó, né? Quando ela quer se infiltrar, ela se infiltra. Maravilhoso. E aí, mais pra frente, ele vai se encontrar de novo com esse cara. Esse cara é esquisitaço. Você vê que, aos poucos, esse cara vai se mostrando muito esquisito. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eventualmente, o Owen vai até a casa dele.
né? Porque eles se encontram ali no bar. Aí porque pra variar, o Owen entra em outra briga de bar. É. E o cara tá nesse bar. Aí ele fala, você gosta de briga, não sei o quê. Eles começam a conversar. Parece, inclusive, tem dados momentos, parece que o cara tá dando em cima do Owen. Sim, parece que o cara gay tá dando em cima do Owen. Rola uma tensão sexual muito grande nesse episódio, Acho que tem um flertezinho envolvido, talvez tenha. Né? E aí ele leva o Owen pra casa, aí eles bebem juntos. Aquela coisa, aí você acha que vai rolar? Parece mesmo. Parece que vai rolar, e aí ele, mas não rola. E vindo de Torture é cabível, né? Super cabível. Aí, na verdade, ele fala, eu quero te mostrar um negócio, vem aqui, cara. Vem cá, cara. E isso vai tudo dando a entender que ele vai realmente mostrar alguma coisa pro Owen. E ele mostra esse Fight Club bizarro de Weevil, cara. Exatamente. Primeiro o Owen tem uma hora que ele escapa, isso. né? Ele tenta ali, começa a investigar na casa do cara e ele encontra o tal do Weevil. E aí, ele fala assim... É nessa hora que o cara leva o Owen, que ele fala, vou te mostrar um negócio. Vou te mostrar um negócio. E ele vai meio que pra uma garagem, galpão, um negócio. Um galpãozinho. E ele mostra o Weevil todo zoado, preso, acorrentado. Aí, ele fala, bate aí no Weevil, tá nessa hora. Bate aí. Aí o Owen, o que você acha que é? Aí ele fala... olha... Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Teve um cara até que acha que é um alien. Aí o Owen até dá uma risadinha, que né? Alien? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Nem sei do que você que tá falando, isso? né? E ele fala assim, sabe o que eu acho? Eu acho que ele somos nós no futuro. Quando nós finalmente nos entregarmos completamente à raiva. Aí eu já achei bem estranho. Bizarro. Esse cara é muito bizarro. Aí eu falei assim, Mark. Peraí, amigo. A gente já saiu da raiva e foi para um processo de civilização. Não, mas antes não era raiva, né? Porque a gente era não raiva, mas a gente antes era mais instintivo. Sim. E hoje nós somos mais educados, mais conscientes. Sim. Porque com a criação, na cabeça com a criação da sociedade, aí entra todo um papo psicológico. Não, um papo filosófico. Filosófico. Né? Sociológico. Tipo, sociológico. Por que o ser humano? Por que o ser humano? É bem por aí. Enfim. E aí eu tô pensando, mano, então na cabeça dele, a evolução da humanidade é voltar ao estado primal. Então, mas tem uma linha que pensa isso, que o ser humano ele vai chegar num ponto que ele vai começar a andar pra trás. Acho que a gente já tá chegando, né? Não pensa em máquina do tempo, cara. Quando o viajante ele vai pro futuro, a sociedade do futuro é um monte de gente feral. Sim. Ou é gente que parece cíclico, parece, né? É como se fosse algo cíclico. Sim. Então você vê que esse cara, ele tá nesse grupo de defesa aí de que no futuro seremos ferais novamente. Voltaremos ao estágio primal, né? Pré-civilizatório aí. E o Owen achou esse papo muito estranho, achou horrível e tal. Ele fala, quer ver uma coisa? Eu vou te levar num lugar. E aí eles vão pra esse clube que a gente não pode falar. Eu não sei nem. Eu não sei nem do que você tá falando. Que realmente. Que sabão rosa aquele ali. Tem uma. Pois é. Que tem toda uma referência a Clube da Luta. Porque. Você não, aquele filme lá. Você não ouviu aquele falar filme lá, disso filme aqui. Lá. Quando eles chegam no local, tem um monte de cara se pegando. Eu falei, pera. Se pegando na porrada. Primeiro, na porrada. Olha, parece outra coisa. Não, na porrada. Eles estão se batendo. Alguns podem estar se pegando. Não estavam. Vai saber. Até onde eu vi, pelo menos, né? É greco-romano, aí eu já comecei a achar que era um show de punk rock, mas não era. Era só um monte de gente caindo na porrada mesmo, não é verdade? E o Owen, mano, ele tá achando muito estranho. E quando... O Owen tá tipo, gente, se o Owen tá achando muito estranho. Pra que isso, Festa estranha com gente esquisita. Total. Né? E aos poucos ele vai ali entrando no local. Tem uma sala onde os caras estão se pegando a porrada. E mais pra frente existe um espaço mais aberto em que tem uma jaula. Tipo, uma jaula, vocês estão entendendo? Estilo aquela grade de briga do primeiro X-Men. Isso! É uma jaula... E lá dentro tem um Weevil e uma pessoa, um cara. Só tem homens, não tem mulheres. É rinha de Weevil com gente. Isso. É a rinha. E enquanto isso... Os caras lá de Torchwood também já estão chegando nesse local. Por quê? Porque a Gwen tava mal, ela brigou com o Reese, ela deu retcon pro Reese e ela decidiu sair de casa e ela foi pra Torchwood, ela pediu uma pizza antes, porque é muito importante você comer quando você tá numa situação depressiva, né? Então ela tá comendo pizza e chorando, certo? E ela vê que começa a tocar o telefone do cara que tinha morrido. E quando ela abre, né, tem uma mensagem que é um número, números e letras ali, né? Parece um negócio escrito com número, né? E no fim é meio que uma coordenada. Ela liga pro Jack. O Jack já estava no carro com o Toshiko e Yanto.
E eles falam, beleza, a gente passa aí pra pegar você e a gente já vai direto pra esse lugar. Que é o mesmo lugar que o Owen tá, né? A coisa começa a convergir. Pois é. Convergir? Convergir? Enfim. O lance é que esse clube da luta bizarro com o Evil é assim, eles levam os Weevils pra lá e as pessoas pagam, tipo, 2.000 libras pra poder entrar no negócio. Pra entrar e brigar com o Evil. Elas pagam pra isso, gente. E aí não, mas tem um propósito, porque assim, claro. É uma aposta, né? Você paga 2.000, você manda, tipo, 2 merréu ali pro cara. E libra, você tem que lembrar que libra é 1 pra 5, né? Pois não, na época não era tanto, mas mesmo assim é caro, né, cara? Você deixa lá 2 galos pro cara, aí você entra e briga com o Evil. Só que tem uma hora que você vê que você vai acabar se fudendo. Aí você pede pra sair. Aí você sai e eles dão um taser no Evil. No final do dia, da noite, sei lá, quem ficou mais tempo, quem aguentou mais tempo vivo com o Evil, leva a bolada de todo mundo que deu. Leva a casa. Ou seja, se 10 pessoas deram 2.000, tem aí 20.000. Isso. Quem ficar mais tempo ganha os 20.000. É tipo um investimento. Basicamente isso. Só que é um investimento maluco, né? Tipo, porque você tá apostando a sua vida, na realidade. Porque o Evil, ele pode matar. Na verdade. Ah, sim. Porque ele age por instinto. Né? Ele age por instinto. Enfim, toda uma situação que glorifica a violência. A violência, sim. E você enfrentar seus medos, né? Eu acho que... Não tem de enfrentar medo, não. Isso aí já tá... não existe o que o cara falou pro Owen, Não, né? porque o cara é um demente. Ele é maluco, né? Ali é o prazer da briga. De novo, a gente tava brincando do Clube da Luta, mas é a mesma premissa de Clube da Luta. Tipo, ir lá... Não é nem a mesma premissa. Porque no Clube da Luta tem o lance de... mas eu acho bem parecido com a premissa. O Clube da Luta, ele tem aquele lance de se desapegar das paradas que você não precisa. Você gasta sua grana que você... É um pouco diferente, né? Porque com as merdas que você não precisa... É outra parada, é uma outra análise. É uma crítica ao capitalismo. Que não tem aqui. Aqui não, aqui é só porrada por porrada. É tipo assim, vai lá, briga com o Evil, se você aguentar mais, você ganha o dinheiro. É a glorificação da violência, com certeza. E é muito louco, porque nisso tem um monte de cara gritando ali, as pessoas estão torcendo, existe uma... é muito louco, desculpa, é uma apologia maluca. Então, mas não é como se fosse, não é como se fosse assim, tipo, eles pegam pessoas na rua, sei lá, mendigos, e botam pra brigar com o Evil. Vai quem quer. Então você vê que mal é mal, o que você tá fazendo é um clube de cavaleiros de um jeito muito maluco, porque é como se fosse um clube de cavaleiros lutando contra um urso. Distorcido, tipo assim, bota um urso com fome numa jaula e joga quem ali. Quem ficar mais tempo com o urso ganha dinheiro. É exatamente a mesma lógica. A diferença é que o urso é um ET, só isso. E é muito louco você pensar que tem pessoas que, tipo, gostam disso e aprovam isso e pagam pra ver e pagam pra participar. E a grande merda é que isso não é um ambiente 100% seguro. Primeiro, que pro Evil também não é, porque eles maltratam os Weevils. Eles maltratam eles, dá mó dó. Isso não é legal. Dá mó dó dos Weevils. E o outro é quem descobre que tem gente que morre ali, porque o cara que morreu, que é o grande mistério do episódio, porque pra onde os Weevils tá indo, a gente já descobriu. Eles estão indo pra esse lugar. Né? Essa galera pega os Weevils e usa ali como escravo. Pra usar ali na rinha. O cara que morreu, ele ia pra esse clube, ele era frequentador desse clube e um dia ele morreu ali. Isso. É exatamente isso. E na hora que o time Torchwood chega lá, né? Chega o Jack, chega a galera, a coisa escalonou pra um ponto que o cara já convenceu o Owen a entrar na jaula. É porque, lembra que a gente falou que o Owen, ele tava meio niilista. Ele tá bastante depressivo. Desde que a menina foi embora, ele perdeu a razão dele, porque o lance é assim, o Owen é um cara que nunca se apegou e nunca quis nada. E aí, quando ele consegue... A mina vai embora. Bem feito, é pra aprender a lição. Não, mas é foda, porque se vocês lembrarem bem, se vocês voltarem no último podcast de Torchwood que a gente fez, a gente fala que o Owen tava meio que se ajeitando por conta dela. E aí ela vai embora. Ela despertou o melhor do Owen, pois né? Isso é muito bonito. Ele literalmente perdeu a vontade de viver. Ele fala assim, olha, eu não... Por mim, eu vou entrar lá, porque o cara conversa com ele, dá aquele papo maluco, ele fala, beleza, eu vou entrar. Eu vou entrar na jaula. E aí ele entra, só que quando o Evil vai pra cima dele, você vê que ele tá com uma cara de tipo, isso, vem, cara, vem. Pode vir. Eu quero que você venha. E nessa hora, chega a Torchwood, o Jack atira pra cima e tal, o Evil chega a atacar o Owen, ele dá uma lacerada boa no Owen. Ele machuca bem o Owen. Tanto que a gente achou até que ele ia morrer. A gente falou, eita, morreu. É agora, caraca! Mas não é, apesar de ele se machucar bastante ali, ele sai vivo. Né? Mas ele tá bem ferido. Mas assim, eu acho que se não fosse Torchwood chegando, né? O resto da galera chegando, ele ia ter morrido. Ele ia sim, ele teria rodado sem... Nossa, cara. Eles chegaram bem no ponto decisivo mesmo, na hora certa. E aí é meio que o show acabou. Assim, eles chega lá, bota a banca de Torchwood,
desarma todo o circo de rinha de Weevil. E o cara, o maluco que tava junto com o Owen, o louquinho lá, o cara que ficou bizarro... Que levou o Owen pra lá. Quando eles tiram o Owen de lá, aí ele fala, não, se o Owen enfrentou o medo, eu vou enfrentar também. E ele vai e morre. Ele entra na jaula pra morrer. Ele entra por vontade própria. Mas assim, não era nem pra ganhar grana. Não, ele entra pra morrer e morre. Ele queria só enfrentar o medo, porque ele acha aquilo muito foda. Tipo, nossa, o Owen enfrentou o medo dele, eu vou enfrentar também, sabe assim? Maluco foda, cara. Não dá pra defender umas coisas dessas. Não, esse cara é muito bizarro, cara. E quando a gente vai pensar, ele é o grande vilão desse episódio, né? Eu acho que sim. Porque, quer dizer, a sociedade, né? Todo o clubinho aí. Porque acaba que a gente fica muito tendencioso a ver o Weevil como vilão. Ele é um monstro, de fato, mas ele não é um vilão. Tipo, ele só tava ali. Na verdade, ele é a vítima. Neste episódio ele é a vítima, porque a gente tá sendo condicionado a pensar nos Weevils como vilões desde o início da temporada. Por isso que isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. E na realidade... A gente fala assim, os vilões de Doctor Who. Não são bem os vilões, né? Não. São os aliens. Porque tem alien que não é vilão. Não, tem alien que é amigo, inclusive, né? Então, não, e tem alien que não é nada. Tipo, os Weevils são amigos? Não. Mas eles não são monstros malignos. Os Weevils, eles definitivamente não são amigos do pessoal de Torchwood. Mas é por instinto. Mas, ao mesmo tempo, neste episódio, eles são feitos de vítima. Porque a gente tem que pensar no Weevil, como você falou, como num ser feral. Como um bicho. Como se fosse, um leão, um urso. Ao mesmo tempo que você tem que mantê-los enjaulados... Eles também são passíveis de sofrimento e dor. Se bem que aí... Então, se alguém tá infligindo esse sofrimento e dor, a gente também tem que proteger. Né? Não, eu acho que assim, se ele vier avançar em você tem todo o direito de conter ele, que é o que eles fazem. Isso. Agora, você ir lá pegar pra ficar maltratando ele, pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa horrível. Enfim, o Owen se machuca muito, ele vai parar no hospital e o Jack vai visitá-lo no hospital, ele leva uvas para o Owen. O Owen odeia uva? O Owen odeia uvas. Eu não gosto de uva assim também, não. Eu gosto de suco de uva, mas não gosto de uva. Eu gosto bastante de suco de uva, sabia? Mas da uva eu não curto. E de vinho também gosto. Sim. Então, mas eu não gosto da uva. Tipo, pegar um cacho e comer eu não curto. Não, eu até gosto de comer uva, assim. Gosto mais das roxinhas, das verdinhas não. Que ele leva das verdes, inclusive. Verdade, ele leva das verdes. Mas eu preferia da roxa também, porque vinho, eu gosto de vinho tinto, né? Vinho é verdade, de roxa, é verdade. Eu gosto dos dois tipos de vinho. Enfim, gente. Tá. Enfim, justo. Pausa para falar de uvas, porque por algum motivo esse episódio trouxe uvas, então a gente vai falar delas, né? E aí o Jack fala, né? Eu trouxe uva pra você. A Owen falou, eu não queria que você me salvasse. Não, ele falou assim, não precisava. O Jack, isso? Ele não precisava, eu acho uva uma merda. aí ele entra nisso, ele falou, por que você me salvou? Eu não queria que você tivesse me salvado. Aí o Jack fala, você quer que eu te peça desculpa? Aí ele fala uma parada que é foda, ele fala assim, você acha que você toma todas as boas decisões, né, Jack? Você acha que você controla tudo. Ele manda assim, e o Jack fica tipo, caralho, como é que eu respondo isso? Deu um chacoalhão, né? Foi tipo, uou, ok, talvez ele esteja certo, né? Aí ele é bem grosso com o Owen, ele fala, olha, bom, já que você, né, tá melhor, eu quero te ver amanhã no trabalho já. Já tá conseguindo me responder, tá conseguindo ir trabalhar, né? Já pode ir amanhã pro trabalho, tá? Não quero saber de moleza, não. Aqui não tem licença no hospital, não. Não tem, não. Quero que se dane. Aqui não existe carta de trabalho aqui. E no dia seguinte ele volta, né, pra Torchwood e ele vai lá ver como estão os Weevils, né? Ele tá todo arrebentado, tá com o olho roxo, tá com um talho no peito. Não, ele ficou bem zoado, né? Podia ter sido pior. Mas até que ele tá bem, né? Considerando as circunstâncias. Apesar dos pesares, tá vivo. Ele desce ali, né? Nos galpões e tal. Ele vê os Weevils, eles têm uma comunicação. Você vê que o Owen, ele é o cara mais próximo dos Weevils em Torchwood. Então. Que ele estuda muito eles. Ele já era, porque como ele é um médico, a gente sabe que ele não é só médico de gente, né? Ele é médico de tudo que ET que tá lá, incluindo os Weevil, né? Claro. Então, assim, ele já estudava os bichos, ele já viu o comportamento, ele já provavelmente medicava em algum ponto. Eu sinto que eles estão cuidando dos Weevils há tanto tempo que ele já tá estudando eles há meses, anos, talvez. Só que agora, como teve esse ataque que ele foi lanhado pelos Weevil, ele desce ali, né? Ele fica olhando, e aí dá a entender, isso não fica claro no episódio, que ele virou, tipo, um Weevils homem. Assim, não que ele vá virar um Weevil, mas assim, ele tá todo lanhado, aí ele chega, os Weevils começam a meio que a rosnar pra ele. Aí ele dá uma pufada pros Weevil, e os Weevil vão pra um canto assustados. Sabe e aí você fica, parece assim, tipo, caralho, agora ele meio que, ele consegue espantar dominar os Weevil, porque ele foi
Porque ele enfrentou um Weevil. Exatamente essa sensação que eu tive. Tipo, antes eles tratavam os Weevils como uma ameaça. Agora que ele enfrentou de fato real e foi atacado por um, e saiu vivo, né? Ele sobreviveu a esse ataque. Eu acho que quando ele chega ali na jaula, eles percebem que ele foi sim atacado por um Weevil e saiu vivo, rola um respeito. Tipo, com esse aqui a gente não mexe mais. Sabe por quê? Porque ele enfrentou o Weevil e sobreviveu. Isso. Entendeu? Então é mais ou menos isso, tipo, respect. Tá, sabe? Pode ser também. Tipo assim, ok, com ele a gente já não mexe mais. Pode ser também. Porque ele sabe enfrentar a gente. As outras pessoas não. As outras pessoas a gente ainda pode assustar, entendeu? Eu senti isso. É uma boa análise. Eu senti isso, que ele agora é um domador de Weevils, Pode ser, né? Porque isso realmente não fica claro. Ele se vende igual pra tá igual, acontecendo isso. eu acho. Mas faria sentido ter esse lance de como ele enfrentou. A gente vê que até no reino animal tem isso com algumas espécies, né? Tipo, quando eu não sei, eu não sou biólogo nem nada do tipo, mas me corrija se eu estiver errado, mas não tem uns animais que quando eles se enfrentam e um sai vivo, eles meio que ganham respeito do grupo? Em alguns grupos de animais, com certeza, isso existe, né? Então, assim, é muito interessante ver essa evolução do Owen. E pode ser, agora para pensar, até o que o cara lá, o Mark, falou, né? Que os Weevils são como se fosse o nosso futuro, quando a gente se entregar a raiva, o ódio e tudo mais. Será que isso não é um pouco uma ligação com isso, um espelho disso? Tipo, o Owen brigou com o Weevil, então agora os Weevils veem ele como um igual. Talvez. Porque ele se deixou levar por essa raiva e enfrentou o Weevil. Tipo, não sei. Ele foi além e... além do que os humanos são civilizados, ele não. Ele se entregou à raiva. Exato. Ele se deixou dominar por essa virou raiva. Um pouquinho Weevil. Exatamente. Sim. Ele tá mais avançado do que os outros seres humanos. Na visão do Weevil. Na visão do Weevil, né? Acho que também tem essa leitura. Mas de novo, fiquem aberto, né? E eu acho que fiquem aberto até pra dar essa... vamos tentar ver qual é o jeito, né? Pra cada telespectador tentar ler de um jeito. Claro, por né? Isso pra que ter essa leitura ampla aí, né? Do que pode ter acontecido ou não. Lembrando que isso aí ele vai meio que setar uma regra que a gente vai ver mais pra frente, né? Que a gente vai ter outro episódio com o Weevil, porque eles são recorrentes. Sim. E a gente vai começar a ver que o Owen tem alguma relação com os Weevils que já tá sendo traçada desde então. Desde o começo, né? Não vou entrar em que é, nem nada mais. Não. Digamos que o Owen, ele é o perito em Weevils agora. Sim. Ele tem o maior conhecimento sobre ele de toda a equipe Torchwood. Ele é o mais conhecedor do assunto. Sim. Então, como a gente viu nesse episódio, ele veio pra mostrar, ser o humano sofrimento... é tudo filho da puta. Não. Também. Ok. Então é isso. Essa é a lição de moral. Deixa pra lá o que eu ia falar. A gente veio... Oh, meu Deus do céu. Esse episódio veio pra mostrar duas evoluções de dois personagens que são muito grandes em Torchwood. Que é, primeiro, o Owen e... todo esse luto que ele tá passando pela perda da Diane, assim, né? Dele ser abandonado, dele ter perdido, talvez, o grande amor da vida dele, né? E pra um cara que é um mulherengo, que é um dane-se pras mulheres, ele foi fisgado por uma e perdeu. Então, quais são as consequências disso? Como é o Owen depois de ser largado pela mulher que ele amava? Não é nem sobre ser só largada, é porque foi a um pessoa Owen que ele... suicida, né? Entra nessa de ver como é o Owen ou qualquer personagem depois de desistir de viver. Pois é. Que, de novo, também dá pra gente traçar um paralelo com o próprio Jack, né? Porque o Jack também ele em algum momento já não aguenta, já quis parar de viver, ele vive nisso. Né? A grande nessa eterna questão, busca por né? Eu quero poder ter a capacidade de morrer. Sim, né? Por favor, pelo amor de Deus, me deixe morrer. E aí entra no que o Owen falou pra ele, tipo, você acha que você tem sempre o direito de decidir as coisas e você sempre escolhe direito, né? E detalhe, o Owen não sabe esse lance da imortalidade do Jack. Não, ele mas ainda não sabe. É como assim, tipo, quem te dá o direito de escolher ser vivo ou não? Tipo... E aí isso bate no que o Jack pensa, né? Quem, em algum ponto, causa essa reflexão. me tirou esse direito. Pois é, né? Eu também não tenho o direito de fazer todas as coisas ou de escolher minhas coisas, porque eu não posso morrer. Talvez eu estou fadado a ficar nessa merda, entendeu? Talvez até por isso que ele escolha entre aspas dos outros, né? Tipo, já que eu não posso morrer, eu também não vou deixar você gastar sua vida à toa. Pois é. Você pode morrer, então morra de um jeito legal, não morra assim. Com certeza, né? E, por outro lado, nós temos a Gwen também, que passa por um desenvolvimento nesse episódio, que é
primeiro, a culpa que ela sente por trair o Reese. Sim. E não só trair, como negligenciá-lo de várias formas. Não deixa de ser um tipo de traição, né? É a traição da confiança, né? Isso. Não só carnal. Então ela chega a um ponto que ela precisa confessar a traição pra ele. Porém, ela não aguenta a consequência. Porque assim, ela conta e apaga a memória dele. De um jeito covarde, né? É quase como se assim, eu tô contando pra limpar a minha consciência, tipo, ó, pronto, eu contei. Se você vai lembrar ou não, o problema não é meu. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer já. Pronto, minha mente tá limpa e eu não tenho que arcar com a consequência de você terminar comigo. Isso. E, ao mesmo tempo que ela precisa do perdão dele e não o obtém, porque a verdade é que ele não perdoa não ela. tem como ele perdoar porque ele esquece, né? Não, mas ela... Aí ele não perdoa. Ele não perdoa. Porque a real é que assim, ela fala, aí ela pede perdão, aí ela dá um negócio e ele, antes mesmo dele apagar, ele não perdoa. Ele decide não perdoar. Depois ele meio que não perdoa, mas ele também esquece, né? Então, assim, mas ela não obtém o que ela queria. Ela não obtém o perdão dele. Porque ele não vai perdoar ela por isso. O que ela queria? O que ela esperava? Que ela falasse assim, então, te traí, me perdoa? Tipo, caralho, não é assim, né? Não é que ele não... Não é 2 segundos depois, né? Não é que ele nunca vai perdoar. Também foi a forma com que ela falou, né? Ela podia muito bem falar, então, aconteceu, foi por conta de, enfim, dar lá a razão dela. E aí ele ia trabalhar esse pensamento, ele ia numa conversa normal, não assim do tipo só jogar no colo dele. E aí talvez Tem alguns dias pra pensar nisso. Talvez em algum momento ele viesse a perdoar ela enquanto pessoa. Cara. Mas ela quer um negócio imediato, né, cara? E ela não obtém esse perdão. Então ela vai lá, ela chora, ela fica mal, ela come a pizza, entendeu? Chorando, comendo pizza. Llorando. E realmente ela tá mal porque eu acho que neste momento, pra Gwen, ela já não sabe mais se ela tá ou não com o Reese. Porque, beleza, ela apagou a memória dele. Ele não sabe mais, em tese. Mas como é que ela vai aguentar continuar com ele dentro dessas circunstâncias? Sim. Tipo, eu sou uma pessoa ruim porque eu traí o Reese. Agora eu sou uma pessoa ruim porque eu traí o Reese, eu contei pra ele e eu apaguei a memória dele. Isso é pior! Escalonou de jeito Caraca, sabe? Sim, com certeza. E ele nem tinha me perdoado. Então, assim, pra ela, encarar ele de novo vai ser muito mais difícil agora. Porque já era ruim quando ela tinha traído. Agora que ela contou ela e apagou... mais dois níveis de merda em cima, né? Ela só escalonou. Ela piorou a situação. Sim. Assim, eu acho que ficou muito pior pra ela. Porque pra ele não lembra. Então pra ele tanto faz. Mas como é que ela vai encarar ele agora? Sim. Sabe? E isso vai ter consequência lá pra frente também, né? Isso é uma boa análise que o episódio traz. Foi o que eu falei, não é um episódio... Meu Deus, que episódio incrível! Mas é uma retrata-análise maneiras, né? E ele pincela coisas que vão ser importantes também. Eu acho que Torchwood sempre traz essas reflexões sobre o comportamento humano, né? Sim. De um lado sobre a raiva, do outro sobre traição, né? Tem todos esses temas mais adultos, né? Que a gente não consegue tratar tão bem em Doctor Who. Trata, mas não desse jeito... seco de filosófico. Não é nem filosófico. Filosófico o Dr. traz. É seco. É porque o Torchwood dele te dá um soco na cara. Curto e grosso. É de soco na seco. cara. É bem seco mesmo. E uma das curiosidades que a gente falou aí no começo, que é a coisa mais legal sobre esse episódio, é que o roteiro desse episódio é do Noel Clarke. Quem é Noel Clarke? É o Mickey barra Ricky. O Mickey é só... O Mickey que já foi bonecão de plástico já ali no primeiro episódio. É o ator do Mickey, Isso. gente. Então, assim, na verdade, o ator que faz Mickey, o Noel Clarke, ele tem outros trabalhos com roteiro, direção, ele é um puta ator também. Ele é muito bom. Ele tem uma caralhada de projetos, ele é muito bom. Ele não é um cara gigantesco, mas ele vira e mexe, você acha ele em alguma produção. Ele tá sempre envolvido em alguma coisa, ele é muito ativo, ele tá sempre fazendo algum trabalho, assim. E ele é meio fãzão do Dr. Who, porque ele sempre quer achar um ator, ele tira foto. Lógico, né? E, na realidade, em todo o universo de Doctor Who, incluindo Doctor Who, Sarah Jane, Torchwood e todos os outros... Desde a criação da série em 63, o único ator que fez um personagem em Doctor Who e que roteirizou um episódio foi o Noel Clarke. Veja, ele tá falando de episódio. O universo expandido não conta porque a gente tem o John Barrow fazendo os quadrinhos. Lógico. Mas... TV. A única pessoa que já foi um ator e escreveu um episódio pra TV de qualquer coisa relacionada ao Dr. Who. Ele. É o único. Maravilhoso, né? Eu particularmente gosto muito do Noel Clarke. É um episódio bacana, cara. Eu acompanho muito ele ali no Instagram. Ele às vezes bota foto dos filhos dele, é super bonitinho. Ele é super pessoa normal. E ele é muito legal, ele é muito bacana, assim. E talentoso
gostoso. Eu gostei muito das reflexões desse episódio, viu? De verdade, Nossa, de verdade, gostei muito e é muito legal saber que foi feito pelo Noah Clarke. Sim. Beleza, já que você tá rasgando aí sua seda, fala aí, quanto você vai dar de Hartnell ou Whittaker pra Combat, o 11º episódio de Torchwood? Bom, eu vou dar minha nota tendo em vista que eu já assisti a segunda temporada, a terceira temporada e eu só comecei a quarta porque essa não conta. Não existe. Então eu tenho um panorama amplo de Torchwood. Não, mas eu tento analisar o episódio por si. E eu sei mais coisas que vão acontecer. Esse, de fato, não é o episódio mais brilhante da série, então eu vou me contentar com um Eccleston. Legal. Tá? Legal, um Eccleston aí pra Combat, porque ao mesmo tempo que parece, entre aspas, que é um episódio que você pode pular, eu acho que não. Eu acho que ele tem uma linha de continuidade de 2 personagens muito importantes pra Torchwood. E também para os Weevils, que também são muito importantes para Torchwood. Então, ele tem essa importância, ele traz essas reflexões filosóficas sobre o comportamento humano, que é muito bacana. Então, eu acho que é uma nota justa. Sim. Para Combat. E você, Fred Pavão, a sua nota para esse episódio? Eu dou um Eccleston também. Eu fiquei pensando entre ou um guerreiro, né, um 8,5, ou um 9, um Eccleston. Mas eu subo pro Eccleston porque qual é o lance? A real é que, assim, esse episódio, ele não é... O plot em si, o lance, beleza, tem porrada com o Evil, qualquer coisa. Poderia ser qualquer área, poderia ser qualquer coisa. Sim. Mas ele é mais sobre o que você estava falando, sobre as reflexões. Ele é mais sobre o que tem em volta. Pois lembra que eu falei no começo? Que, tipo, a gente tá vendo todo o drama do Owen e da Gwen. E aí, caramba, precisa ter um negócio com Alien. Aí você bota o Clube da Luta de Weevil. É muito bacana. É bacana, mas assim, é qualquer coisa. Tipo, o bacana são só as discussões em volta. As discussões. O bacana é a evolução de personagem. Sim. O problema com Aliens mesmo, tipo, o Alien foi capturado e o Alien matou um humano. Quantas vezes a gente já não viu isso em Torchwood, entendeu? Sim, com certeza. Mas agora, o lance sobre o Owen tá querendo deixar de viver, da Gwen, ela não saber lidar com as escolhas da vida dela. Dela querer tirar o peso das coisas dela, mas sem lidar com as consequências. Isso é tudo muito bem trabalhado. Isso no Clark tem um baita prêmio aí. Não é? Por ter feito isso, cara. Eu também acho. Dou um 9 de 13 aí pra gente fechar a média redonda. 9 de 13 muito pra bom. Combat, 11º episódio aí de Torchwood da primeira temporada, já arrumando pra rota final, né, cara? Pois é! A gente tem agora o episódio 12 e 13, eles são bem mais ligados do que esse episódio foi com o resto. Sim. E são os últimos da temporada também, né? Sim. Então a gente já tá aí bem próximo de acabar Torchwood finalmente. Segunda temporada aí eleva bastante, fica bem mais legal. Eu gosto muito. Aliás, a segunda temporada é a minha favorita. Sim. Só que aí, Miracle Day, que é a terceira temporada, tem o Capaldi. Não, mas a segunda é muito boa. A segunda é muito boa. São muito boas. A segunda Elas é meio que ótima. empatam pra mim. Uhum. Torchwood é uma série interessante porque a gente tem bastante gente quando a gente revisa o Torchwood que vem nas redes sociais falar, putz, como eu gosto de Torchwood, ainda bem que estão revisando. Ou, eu não lembrava desse episódio. Muito tem legal. Gente no Instagram, a gente fala assim, tipo, eu nunca tinha visto, agora eu tô vendo com vocês. Tem gente acompanhando junto. Tem gente realmente junto. que tá esperando a gente, então esperou a beça pra chegar nesse episódio. Pois é. tem que intercalar com a série moderna, né? E acaba que por isso a série clássica que tem a Isso, a série primazia. clássica tá correndo mais rápido. Mas é porque tem muito mais anos e anos pela frente. A gente ainda tá no 4º ano da série clássica, são mais de 20, são 26 anos. Pois é. Então, tem chão. Vale correr um pouco mais com a série clássica. Pois é, e Torchwood é tão pouquinho que às vezes eu fico segurando, sabe assim, tipo, vamos fazer Torchwood. Mas vai acabar. Não. A gente se apega a Torchwood. A gente se apega, né? Sim. A gente fica muito assim, vai acabar Torchwood. Torchwood. A gente vai tá revisando tudo. E a gente, até começar o Capaldi, a gente tem que revisar tudo isso. A gente tem que revisar do ainda 9 tem bastante ao 11. Coisa, né? E a gente ainda tá no meio do 10. Ainda tem bastante coisa. Mas Torchwood não. Torchwood, 3 temporadas já era. Falta mais 2 episódios. Aí depois só tem mais uma temporada com mais 13. E a terceira temporada tem 5. E acabou. E acabou. Porque a gente não vai revisar a 4ª temporada, na verdade. Porque ela não existe. Eu só reviso coisas que existem. A gente pode... Talvez eu faça um review pra temporada inteira. Já vai ser sofrimento suficiente. Porque eu não vou fazer um por um, não. Não tem condições. As pessoas sabem isso desde o primeiro review de Torchwood, que a gente tá avisando isso. Já estamos avisando, porque como mudou, né? Saiu da BBC pra ir pra outro canal. Stars. Americano. Mas não é por isso não. Não é por isso não. É porque ficou ruim. Personagens. Tem muita série americana que é boa e esse não é uma delas. É que não deu certo mesmo, essa adaptação, né? Mas enfim, se você tá assistindo Torchwood com a gente aí, venha falar com a gente, venha bater esse papo, venha falar o que você achou de Combat, ou o que você tá achando da temporada como um todo, pra gente ir nas redes sociais. A gente tá aí tanto no Facebook, quanto no Instagram,
quanto no Pássaro Evil, ali que briga com o Evil, que é o nosso Twitter. Como é que as pessoas acham a gente aí na internet, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar pro Dr. Who Brasil, a gente tá lá, você acha a gente em todas as redes sociais. Lembrando aí que no Instagram e no Twitter a gente é sempre bem ativo, a gente sempre troca uma ideia mais rápida com vocês. Então vão lá, deem um mention na gente e venham conversar com a gente online. Com certeza. Sim, outra coisa que você faz também que é muito importante aí é assinar os nossos feeds, né, pra gente sempre soltar o podcast. Essa semana, vocês devem ter notado que tem uma diferença. Normalmente, a gente tem sempre o podcast de sexta-feira, que é fixo, na Podcast Friday, e tem esse outro episódio que sai normalmente na terça-feira. Esse episódio já foi às segundas-feiras, quando o episódio saiu aos domingos. Isso. Já teve época que ele foi ao domingo. É verdade. E ele agora... Ele é móvel, né? Por um bom tempo ele ficou às terças-feiras, mas a gente tá querendo aí testar o dia de quarta-feira, por isso que dessa vez ele tá saindo na quarta-feira. E as próximas semanas, provavelmente ele vai sair às quartas-feiras também, pra gente ver o que performa melhor. Período de teste. Terça ou quarta-feira. Mas de qualquer forma, sexta-feira a gente tá aí normalmente. Claro! E é importantíssimo você sempre seguir a gente, você tá assinando a gente aí nos nossos feeds, pra quando o podcast sair, você já receber ele quentinho. Tinha um pessoal hoje aí no nosso grupo Telegram, inclusive, falando sobre a melhor forma de ouvir. Por onde vocês escutam e tal. Aí a gente escuta pelo Google Podcast, que a gente indica, mas indica assim com ressalva, porque com ele vive dando probleminha. Eu não gosto. Tem o Podbean, que a o Thaís Podbean usa. é o que eu gosto, eu uso, e é muito legal, porque assim, no momento em que o podcast é postado, já tá lá. Porque você assim, já pode dar play. Você pode assinar em qualquer... É muito rápido. Você pode assinar aí no seu agregador de preferência, que no caso da Thaís é o Podbean, pelo RSS. Você pode usar o Google Podcast, se você assim preferir. Você pode usar o iTunes, se você usa alguma coisa da Apple. E tem também o geralzão, que é o Spotify, que é o que eu uso, e que ele é muito bom pra compartilhamento. Eu uso os dois. Eu uso o Podbean e Spotify. Depende de cada podcast. Depende, É que assim, eu não assino muitos podcasts. Então, os que eu assino estão no Podbean. E os que eu ouço... Tá conhecendo. Tô conhecendo ainda. Tô paquerando. Aí eu vou pro Spotify. Entendi. Que aí eu vou no catálogo, entendeu? Pois é, mas o Spotify é bom porque, primeiro, você acha fácil. É ótimo pra compartilhar. Eu, como sou um usuário pesado aí de Spotify, pra mim é melhor. Porque aí eu tô estudando música, quando eu tô afim de escutar um podcast, eu só mudo a aba e já vou pro podcast. Principalmente se você é do mobile, né? O Spotify é perfeito. É super indicado. Com certeza. E aí é legal porque também lá você consegue compartilhar super fácil aí, dá pra compartilhar por stories. Sim, dá pra marcar aqueles seus amigos. Vê assistir Torture comigo. De novo, a gente super indica. Assista coisas de Doctor Who. Isso com seus amigos. Com amigos, porque assistir Doctor Who, Torture... com a namorada, namorado. Namorada são amigos. Irmãos. Ninguém namora inimigo. Irmãos também. Com o pai, com a mãe. O importante... Se bem que Torture, às vezes, não é bom assistir com o pai e mãe, Depende da sua idade, Depende da sua idade. Não é bom. Não enfim, é bom. Esse é legal assistir só com amigos e namorados. Amigos e namorados, irmãos, e primos e afins. Por que a gente tá falando isso? Porque é legal você compartilhar nossos podcasts. O seu compartilhamento, ele vale ouro, como a gente sempre fala, cara. O seu compartilhamento faz o DWRcast crescer, e quanto mais pessoas a gente alcança, mais material a gente produz, e isso aí faz a gente trazer mais coisas, e Doctor Who vai crescendo, e tudo mais. E de novo é legal você assistir acompanhado. Com certeza. Com certeza. Sexta-feira estamos aí de volta para falar de mais um episódio da série clássica, dessa vez Faceless Ones. Pois um episódio aí reconzão, dar aquela sofrida boa. Só pra dar uma animada, né? Então, pra ninguém sofrer sozinho, sexta-feira venham pra cá revisar mais um episódio da série clássica com a gente. Era Troughton, tá indo super legal, beleza? Com certeza. Obrigado por terem vindo revisar mais esse episódio de Torture com a gente. Aquele abraço, até sexta-feira e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.